certo? Bom dia a todos e todas, né? Os que estão aqui nesse momento. Então, esse caderno, ele traz uma observação das fontes de energia, aquela que vocês viram lá no segundo ano, porém, dando uma revisão sobre esses aspectos energéticos a nível de Brasil, ok? Então, assim, o Brasil é um país, né, que do ponto de vista energético, a natureza ela foi muito generosa com o Brasil, certo? O único recurso que o Brasil tem em pouca quantidade, e mesmo assim essa pouca quantidade não é de tão boa qualidade, é o carvão mineral. Que, inclusive, isso aí acaba sendo uma coisa um pouco negativa, já que a gente tem um setor siderúrgico e metalúrgico muito forte na indústria de base e que usa principalmente carvão mineral como fonte, certo? No mais, nós temos capacidade de produzir todas as outras fontes em grande quantidade. A questão ligada ao petróleo, que vai ser o primeiro que a gente vai observar, também nós temos uma boa quantidade de reservas e ainda capacidade de serem encontradas novas reservas e aumentar ainda mais a produção, como aconteceu com a descoberta do pré-sal, né? Ok? Então a gente vai passando aí nessas fontes aí. Agora vamos começar pelo petróleo, né? O petróleo é a fonte de energia mais consumida, né, no país, certo? Nosso texto traz que ele representa em torno de 40% do total de todos os recursos que são extraídos no Brasil, né? E essa produção ela se dá desde os anos 30, né? Especificamente no ano de 1938, é isso que o texto nos mostra, certo? Iniciou na Bahia. Porém, essa produção ela se acelera e ela passa a ser uma coisa, digamos que maior, mais organizada, mais responsável, pode-se dizer dessa forma, a partir da criação da Petrobras, certo? No governo Vargas, ok? E essa a Petrobras ela vem crescendo ao longo do tempo até o ponto de se tornar a maior empresa estatal de exploração de petróleo do planeta, né? As outras grandes empresas, até maiores que a Petrobras, elas são empresas privadas. Apesar da Petrobras ela ainda ser administrada pelo governo, porém, nas últimas décadas, ela vem aceitando capital privado dentro da sua organização financeira, o que torna a Petrobras uma empresa mista, porém, ela ainda é uma empresa de capital misto, né? Tanto dinheiro do governo quanto dinheiro do setor privado de investidores. Porém, ela ainda é controlada, o maior acionista é o governo federal e ela ainda é controlada pelo governo federal. Esses acionistas, eles acabam não tendo poder de decisão dentro da empresa, né? Apenas colocam o dinheiro e ficam esperando os possíveis lucros, já que é bem é, interessante o investimento nesse setor. Uma ou outra vez que acaba por questões internacionais ou às vezes até também alguma coisa interna, né? Tivemos um prejuízo recentemente aí por causa de uma operação nada inteligente do governo, fez com que a Petrobras perdesse muita grana, mas ao longo dos anos isso aí acontece com o setor energético, principalmente com o petróleo, porque você tem uma estrutura internacional em torno do petróleo que faz com que esse produto oscile muito, né? Lembra que quando a gente estava estudando o petróleo em si, a fonte, como funciona, qual a origem, etc., uma das desvantagens
que eu coloquei do petróleo é que ele é um oscilador de preços, né? Ele é muito sensível ao mercado internacional, tudo depende da produção e da distribuição de petróleo, a ponto de um país como Venezuela ou alguns países do Oriente Médio, os países da OPEP, de um modo geral, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, esses caras entrando em crise, entrando em conflito ou pressionando o preço do óleo, acaba provocando uma reação em cadeia que toda cadeia produtiva do petróleo acaba sofrendo. Isso aí é uma coisa que você tem que estar é, o tempo todo ligado. Porém, é um setor que é interessante um investimento. Então, a nossa história com o petróleo, né, ela começa lá nos anos 30, né, mais especificamente em 1938, porém, a partir de 53, né, com a, no governo Vargas, né, que acaba se consolidando e surgindo a Petrobras e controlando essa essa produção aqui no Brasil. Além disso, né, a Petrobras ela é também a empresa que explora gás, que hoje também já mexe com biocombustíveis, né? É uma empresa muito diversificada, certo? Muito diversificada. O, o governo criou uma agência, né? A ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo e que depois se tornou Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Então, essa empresa, nessa agência reguladora, além de ela controlar todo as regras, a regulamentação de exploração e de comércio de energia, né? No caso, energia, combustível, petróleo, gás e biocombustíveis no Brasil, ela está totalmente ligada à Petrobras para que não ocorra dano ou concorrência desleal de outras empresas. Acaba sendo o governo muito voltado para. Seria bem o que a gente chama de, de protecionismo no que diz respeito à questão da Petrobras. Existe um protecionismo muito grande, é uma das principais empresas do governo, né? Então, acaba tendo toda uma estrutura para que ela ocorra funcionando bem. Outra coisa que também é interessante a gente observar é que a partir dos anos 90, né, o Brasil ele começa a explorar petróleo em territórios internacionais, né? A gente hoje tem unidades da Petrobras nos Estados Unidos, no México, Argentina, países africanos, né? A Petrobras acabou expandindo e um desses motivos dessa expansão primeiro alguns acordos com alguns países, como Angola, por exemplo, a própria Venezuela, né, nos anos 2000, que fez com que a Petrobras desse toda uma sustentação técnica, toda uma sustentação econômica também para a exploração de combustíveis nesses países. E isso é importante. Por que é importante? Porque como o petróleo é um recurso não renovável, né, ele não se renova dentro da natureza, pelo menos num curto espaço de tempo, o petróleo ele tem tempo de formação que pode chegar aos 400 milhões de anos. Então, isso faz com que, se você tem acordos de exploração em outros territórios, faz com que você possa poupar o seu petróleo, economizar o seu petróleo, fazer com que o seu petróleo dure mais tempo. Porque essa questão energética é uma política de Estado, isso é uma política do país, do Brasil. Então, tem que se pensar a longo prazo, como é que vai estar a condição da energia aqui no Brasil daqui a 30, daqui a 40, daqui a 50 anos. É uma coisa que tem que se pensar muito para frente. E alguns países fazem isso, como no caso dos Estados Unidos, da Rússia, por exemplo. Eles são grandes produtores de petróleo, possuem grandes reservas de petróleo, inclusive a Rússia vem disparadamente sendo um dos países que mais explora petróleo, né? Geralmente vocês estão lendo aí e vem
a expressão produção de petróleo, né? Como é que se produz petróleo, já que ele é um recurso natural? Na verdade, a expressão produção vai estar ligada justamente à exploração, ao refino, à comercialização, a esse conjunto de etapas. E é interessante você fazer esses acordos, é interessante você levar a Petrobras para fora do país para poupar o petróleo brasileiro, caso esse petróleo venha para cá, ou simplesmente para ganhar dinheiro mesmo, explorar lá, refinar e comercializar lá mesmo, certo? É uma empresa que vai estar trazendo, se não trouxer óleo, se não trouxer combustível, que geralmente se faz isso, mas vai trazer dinheiro para o país. Então, isso é uma política, do ponto de vista tanto energético quanto econômica, muito, muito boa. E essa exploração ela se dá depois que a Petrobras se moderniza a ponto de ser a empresa que melhor explora petróleo em águas profundas, certo? O pré-sal fez com que a Petrobras avançasse muito na exploração de petróleo a ponto de atingir um nível de excelência na exploração de petróleo em águas profundas, o que faz com que nós tenhamos tecnologia, certo? Conhecimento técnico para explorar petróleo em qualquer lugar do planeta, certo? Então, muitos países e algumas empresas privadas buscam esse tipo de tecnologia na Petrobras, treinamento, tecnologia. Então, isso também é muito bom, porque faz com que o país tenha uma empresa, tenha um setor em que ele está na frente, em que ele está na ponta em relação aos outros. Isso é muito importante, até para você fazer acordos de troca de tecnologia, acordos comerciais, você ter alguma coisa para oferecer, não apenas ficar o tempo todo refém das relações comerciais. É interessante que você tenha algo para oferecer, além de recursos da agropecuária, que é isso que o Brasil vinha oferecendo há muito tempo. Então, hoje a gente já começa a ter algumas empresas, o caso da Embraer também, está entendendo que já você começa a estar na ponta da coisa e discutir em alguns temas, em algumas áreas, em alguns setores, de igual para igual, até de forma superior, está entendendo? Não ficar apenas conhecido como o país que só tem carne de boi e soja para negociar. Isso é complicado e se não tiver quem compre, fica ruim, ok? Então, inicialmente o material ele traz essa discussão sobre a Petrobras, esse histórico aí sobre a empresa, né? O segundo ponto é sobre o consumo de derivados no petróleo, de petróleo no Brasil, né? Na verdade, o que impulsionou, isso é uma coisa bem, é fato, o que impulsionou o comércio, né, a comercialização desses derivados do petróleo, né? Porque o petróleo tem uma derivação muito grande, certo? A gente, até na aula a gente começa a falar e vai dando a entender de que o petróleo ele está para a sociedade apenas como uma fonte de energia, quando na verdade não. O petróleo, uma das suas vantagens é o uso diversificado, certo? O que seria o uso diversificado? É um leque de opções que o petróleo te dá. Claro que principalmente os combustíveis. Então, uma das coisas que fez o consumo de petróleo aumentar muito no Brasil foi justamente o desenvolvimento da indústria automobilística, certo? Fazer com que o automóvel ele se transforme em um item, certo? Importante dentro da população, dentro da sociedade brasileira. Então, principalmente a partir dos anos 50, com a chegada das montadoras estrangeiras aqui no Brasil, a nossa população ela começou a adquirir veículos, né? O carro ele começou a ser um elemento essencial, certo? Às vezes até mais do que o que ele serve, né? Porque é um item que serve para você se deslocar, para você se locomover.
no Brasil o carro passou a ter alguns pontos de importância que vai além disso, certo? O carro passou a ser um membro da família, como um colega meu fala, né? O carro é um membro da família. E essa paixão por carros, isso é até ruim. Isso é até ruim, certo? Alguns consultores aí de economia já colocaram que no Brasil o preço do carro é um pouco mais caro do que em outros lugares do mundo, porque ele diz que aqui o povo paga por isso. Tá entendendo? Aqui o povo paga por isso. Um carro em torno de 50, 60 mil reais é um preço absurdo, certo? A lucratividade de montadores de automóveis, de concessionárias aqui no Brasil é bem maior do que em outros lugares, em alguns outros lugares. Então, assim, o veículo ele se transformou um item, o item mais representativo, certo, da estrutura do capitalismo. No mundo é uma representação, mas no Brasil e nos Estados Unidos, pode citar esses dois países, bem mais do que nos outros lugares do planeta. Isso fez com que o consumo de combustíveis, né, voltando para a questão energética, mais específica, aumentassem e muito. Depois disso, nós tivemos também um grande incentivo do governo, né, do Estado brasileiro, ao uso do caminhão como transporte de cargas, ok? Esse incentivo, seja do ponto de vista burocrático, seja do ponto de vista de crédito, pode-se dizer dessa forma, fez com que o Brasil se tornasse totalmente dependente desse setor, e o Brasil já é um país que tem uma das maiores frotas de caminhões do planeta, e além de ter uma frota muito grande, nós somos muito dependentes dessa frota. Alguns outros países buscam o transporte rodoviário, né, a partir de caminhões, depois que esgota as alternativas, certo? Como transporte ferroviário, transporte hidroviário, a gente já estudou isso lá em transporte no segundo ano, inclusive comigo, e essa estratégia no Brasil ela é diferente, certo? Em primeiro lugar vem um caminhão, para depois você buscar algumas alternativas. Então, o que é que acontece? Isso fez com que o consumo do óleo diesel, que é um dos derivados do petróleo, crescesse e muito no Brasil, certo? Então, o Brasil foi criando mecanismos para que esse consumo fosse aumentando. E nas últimas décadas, principalmente dos anos 90 para cá, aí é que o consumo aumenta muito. Por quê? Porque o acesso ao crédito, a popularização dos automóveis, a gente tem aqui, inclusive, no Brasil, a expressão de carro popular. O que danada é isso? Isso é uma coisa que foi criada aqui, né? Ou seja, carros populares são aqueles que têm preço mais baixo que os outros e que a população que não precisa ser de classe média alta pode ter acesso a partir dos mecanismos de crédito, por exemplo. Hoje existe no mercado venda de automóveis em até 100 meses, certo? De você passar aí mais de 8 anos para poder pagar o carro. Então, o que é que acontece? É essa popularização, certo, dos anos 90 para cá, o acesso ao crédito, as melhorias econômicas que o Brasil teve a partir da metade da década de 90, com o surgimento do Plano Real, estabilização da economia e da inflação, fez com que muitas pessoas tivessem mais acesso a, ao automóvel. Além disso, muito nos anos final dos anos 90 e na década a primeira década de 2000, né, que vai de 2000 até 2010, também a popularização das motocicletas, certo? Então, o Brasil criou um mecanismo de crédito, um mecanismo de popularização de alguns veículos, e isso fez também com que aumentasse muito o consumo de gasolina, óleo diesel e esses derivados do petróleo. E aí surge um problema. Qual é o problema? A velocidade do consumo ela começa a ser maior do que a velocidade da produção, do que a velocidade da exploração. E o Brasil começa a ter um problema de abastecimento de derivados do petróleo, no caso de combustíveis.
É a partir daí que a gente começa a misturar a gasolina com etanol. Nesse caso, não o chamado etanol comum, o álcool comum, mas um etanol mais específico, um álcool mais específico, chamado de etanol anidro, ou álcool anidro. Ou seja, a gente começa a misturar um biocombustível que você pode produzir a partir da, da agricultura, né, com exploração de cana-de-açúcar. O Brasil tem um clima e um solo muito bom para esse tipo de produto, e o Brasil passa a produzir, a fornecer para os consumidores uma gasolina que tem até 30% de álcool em sua mistura. Então, nós não usamos hoje uma gasolina pura, certo? Nós temos uma gasolina misturada. E aí surge um dos primeiros problemas que pressiona o preço desses combustíveis aqui no Brasil, dos derivados do petróleo, que é o seguinte: a gente já não dá mais conta da produção de álcool anidro. Já faz muito tempo que a gente compra álcool anidro dos Estados Unidos para poder misturar na gasolina. Isso é uma forma de poupar a nossa gasolina, mas nossa estrutura produtiva, certo? De automóveis, de motores, já está totalmente voltada para isso, certo? Talvez alguém possa se perguntar, por que a gente não deixa de comprar isso, de importar isso e passa a produzir gasolina com menos álcool? Tal. Primeiro que você iria gastar bem mais, tem um, uma visibilidade de economizar um pouco de combustível, já que é não renovável, mas também a gente já tem toda uma estrutura de motores, de produção já voltado para isso. E seria uma revolução muito grande passar a usar gasolina pura novamente. Quem tem veículos que foram produzidos nesses anos aí, dos anos de 2000 para cá, ia ter muito problema, porque ia ter ia forçar mais os motores, corrosão de peças, etc. Pelo menos é isso que os mecânicos, os engenheiros colocam. Mas, assim, a gente acaba tendo esse problema. A Paraíba mesmo, o nosso estado, a nossa produção de cana-de-açúcar, ela é quase que totalmente voltada para a produção de álcool anidro. E, mesmo assim, outros estados produzindo muito álcool anidro ainda não dá conta. Ainda não dá conta, ok? Deve ser por isso que a cachaça tá cara e o povo fica produzindo álcool, né? Desperdiçando cana-de-açúcar, né? É fogo, né? Mas vamos lá. Então, a gente tem essa questão no Brasil dessas desvantagens em relação ao petróleo, certo? A dependência, concluindo aqui, a dependência do transporte rodoviário, né? O que pressiona o uso de óleo diesel, certo? E essa questão da mistura aí do álcool anidro. Outra questão que pressiona o preço, certo? A gente pagar aí em algumas cidades está ultrapassando 4,50 o preço, velho. Hoje é 2 de setembro, né? E eu vi semana passada 4,65 lá na cidade de Lucena. Isso é quase que absurdo. Agora, a gente tem alguns fatores que pressionam o preço, certo? Muitas vezes atrela-se muito a questões governamentais, tal, porque em outros períodos foi bem menor e outros é. E aí depende muito mesmo de questões de ordem administrativa. Mas, de certa forma, a nossa gasolina ela tem uma tendência, sim, a ser mais cara, por dois motivos. Primeiro, essa mistura com o álcool anidro que é importado, então acaba ficando mais caro, certo? E segundo, que a nossa exploração ela se dá de uma forma mais cara. Nós exploramos petróleo em áreas onde existe mais dificuldade de exploração. Isso acaba fazendo com que o preço do litro explorado, do barril, como queira medir, se torne mais caro. A gente acaba tendo uma exploração mais cara, tendo um refino mais caro. E isso faz com que pressione um pouco o preço. Mas, de um modo geral, nós temos impostos tanto municipal quanto estadual e quanto federal nos combustíveis, né? Aqui na Paraíba, principalmente o imposto estadual, certo? Nós temos dois impostos estaduais dentro da gasolina. Na verdade, um imposto e uma taxa, certo? O ICMS, que atinge 19% do preço
do combustível, né? Quem está colocando 100 de gasolina aí está mandando 19 para o governo do estado, e a gente ainda tem uma taxa de contribuição social, não lembro bem agora a sigla nem o nome específico, mas é uma taxa que o governo estadual criou para manter programas sociais e jogou no combustível. O dinheiro tinha que vir de algum canto, então joga para quem tem carro. Quem tem carro tem, tecnicamente, uma condição de vida um pouco melhor do que os outros é, habitantes do estado, os outros consumidores, e bota essa galera para pagar. E lógico, é bem melhor jogar no combustível do que jogar no frango, do que jogar no feijão, no arroz. Isso aí é uma lógica onde que quando alguém vai pagar, sabe, o grande problema é que existem outras formas de taxar quem tem mais dinheiro, né? Você poderia taxar uma série de outras coisas, porque você atinge aí um grupo depois da popularização do automóvel que eu falei, você atinge um grupo que não tem tanta renda, não. Tá entendendo? E acaba pressionando o preço de uma série de outras coisas, né? Então, assim, nesse quadro que a gente discute um pouco aí as questões de transporte, né? Aí tem um ponto aqui que é interessante, né? Que ele fala sobre a autonomia de produção de petróleo no Brasil. Alguns de vocês já devem ter ouvido que o Brasil é autossuficiente em petróleo. Eu vou explicar o que é essa autossuficiência agora. Presta bem atenção. A autossuficiência de petróleo se dá em números. É mais ou menos assim: quanto o Brasil consome de petróleo? X. O Brasil produz X? Produz. Então, isso seria uma autossuficiência, tem capacidade de produzir esse X. Então, por que a gente traz petróleo de outros países? Por que a gente traz combustível de outros países? Pelos motivos que eu já coloquei. Primeiro, para economizar o nosso, e segundo, que às vezes existem acordos econômicos que acabam sendo interessantes trazer esse tipo de combustível. Porém, existem medidas internas, né, que podem fazer com que o consumo diminua, e a gente cada vez mais poupar mais e talvez até nem precisar de trazer combustível de outros países. Que medidas são essas? Uma substituição da frota de veículos por veículos mais econômicos, certo? Nós temos uma linha de veículos que consomem muito combustível, certo? E os veículos produzidos no Brasil que consomem pouco combustível mostram ineficiência, o que faz com que as pessoas busquem eficiência nos veículos e, com isso, busca máquinas que consumam mais combustível. Então, a gente acaba ficando dependendo da indústria automobilística para poder consumir mais combustível. A frota de caminhões também da gente são máquinas que consomem muito óleo diesel, certo? Então, nós precisaríamos fazer, produzir caminhões mais econômicos. Para isso, eles deveriam levar menos carga, então a gente teria que incentivar mais o transporte de trens, né? O transporte de embarcações, para poder fazer com que esses caminhões economizassem mais combustível, certo? A reciclagem de pneus, de plástico, que são derivados do petróleo, para poder é, produzir menos polímeros, né? O grupo químico lá dos polímeros, dos plásticos e das borrachas sintéticas. E com isso a gente também economizaria mais petróleo. Então, uma série de incentivar o transporte coletivo, certo? É incrível, às vezes, agora não, porque a gente está num período que a gente está muito trancado em casa, certo? Mas já saindo um pouco mais, já saindo um pouco mais que antes. Mas é interessante você chegar num sinal de trânsito onde você tem três vias, né? Três ruas com aspas aí enorme, e você vai olhar ali 20, 30 automóveis, cada um com uma pessoa só dentro. Tá entendendo? Essas pessoas poderiam estar dentro de um único ônibus, ok? Agora, para isso, a gente tem que ter uma frota de transporte eficiente e inteligente, certo? Eu mesmo não uso ônibus
para trabalhar aqui perto, quando eu vou a Bahia, quando vou a João Pessoa, porque o risco de chegar atrasado é enorme, tá entendendo? Então vou ter que acordar talvez um pouco mais apenas do que eu me desloco para ir a Bananeiras, porque tem que tomar ônibus e dá problema, e atrasa e quebra, e é muito lotado. Então, assim, a gente não tem. As soluções estão postas à mesa, as soluções são essas, certo? Vamos ser autossuficientes, vamos produzir nosso próprio combustível, agora a gente precisa economizar. A solução é essa, está posta na mesa, mas para fazer isso não é uma coisa do dia a dia, tem que dar um pontapé inicial, tem que começar de algum ponto, ok? Então, veio essa discussão aí sobre essa autossuficiência. A cabeção chegou agora, Pesta, ok? No mais, sobre petróleo no Brasil, os pontos que são trazidos é isso aí, né? Outra coisa também que é bom a gente fazer a discussão, a outra dependência que nós temos do petróleo é em relação ao gás de cozinha, né? Em relação ao gás de cozinha, né? Nós somos totalmente dependentes do GLP, né? Que é o gás liquefeito de petróleo, que é uma mistura química lá de butano e de propano, né? Acho que é o C4H10 e o C3H8. Esse gás, que inclusive está caro pra caramba, isso faz com que as residências que usem o gás de cozinha sejam totalmente dependentes da oscilação do preço do petróleo. Então, às vezes, você encontra pessoas dizendo: o petróleo vai aumentar, eu não tenho carro. Isso é um erro tremendo, porque tu usa gás de cozinha e tudo que tu compra é transportado em caminhões. Então, você acaba tendo uma variação de preços que atinge até o fubá que o cara come, velho, do cuscuz. Olha que fuleiragem. Mexer logo com cuscuz, né? É mexer com uma das coisas mais importantes da vida da gente. Então, assim, essa dependência dos seus derivados provoca muitas vezes um tipo de pressão para a manutenção dos preços. Porque, por exemplo, mesmo que o combustível baixe, os revendedores desejem manter os preços elevados, não tem para onde correr. Por quê? Porque você precisa daquele item que é essencial. Então, quando eu falo de óleo diesel, quando eu falo de gasolina, quando eu falo do gás de cozinha, né, que são os três principais derivados do petróleo, muitas vezes o petróleo baixa e o preço desses produtos não baixa. E o preço desses produtos não baixa. Por quê, professor? Porque o cara precisa dele o tempo todo, aquele revendedor, ele sabe que alguém vai. Já se tentou boicotar, já se tentou fazer um monte de coisas, mas não tem para onde correr. A gente pode citar como exemplo a elevação dos preços, certo? Que os postos de combustíveis fizeram lá na greve dos caminhoneiros. O cara tinha combustível em estoque que ele comprou com preço muito baixo e a partir do momento que ocorreu a greve dos caminhoneiros e começou a parar tudo, o preço quase que dobrou, apenas para lucrar mais, ok? Você está tendo aí agora um aumento no botijão de gás, já está batendo aí quase R$ 80 em alguns lugares aqui da nossa região, e que o cara aumenta o preço e ele sabe que as pessoas vão comprar, certo? Grande quantidade das residências não vão substituir o gás de cozinha por outra fonte, pela lenha, por exemplo. A gente não tem uma estrutura de gás natural para chegar até as casas. Alguns condomínios, alguns prédios que ainda usam o sistema de gás encanado e muitas vezes é até o próprio GLP mesmo, comprado em recipientes maiores. Agora, quando se compra numa quantidade maior, acaba se comprando mais barato. Então, a gente está pagando um preço absurdo por esse botijão da gente que tem 13 quilos. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a pressão dos preços ocorre pela necessidade,
certo? É como um medicamento, velho. Você vai e compra porque senão você vai ficar doente. Tá entendendo? Você chia, você acha ruim, mas tira o dinheiro para comprar. Então, falta um pouco mais de fiscalização, certo? Esse livre, quase que um livre mercado de combustíveis, acaba pressionando os preços para cima. É uma das coisas que era para ser tabelado. Então, aí falta a governança nessa coisa, certo? E não é só agora, não. É um processo que vem de décadas aí, ok? Então, entramos no último minuto aqui, demos uma passada em petróleo, certo? Eu vou tentar aí, até que eu estou devendo a vocês uma aula, para a gente concluir lá a parte de América, e vai ter um exercício hoje para vocês agora no grupo sobre a parte de blocos econômicos 2, ok? Beleza? Valeu por hoje só, um abraço a todos, beijo, saudade de todo mundo. Tchau, lindos e lindas. Certo?